Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui comigo para continuar a nossa leitura diária no dia de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar para dar início à nossa leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui lendo juntos, ouvindo e lendo a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dê da Sua graça. Que o Espírito Santo continue conosco, interpretando a Tua palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te agradeço. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Êxodo, capítulos 28, 29, 30, 31 e Filipenses, capítulo 2. Vamos começar a nossa leitura. Êxodo, capítulo 28, diz assim: As vestes sacerdotais. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes, para que o seu irmão Arão faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, às quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas com uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quebrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as 2 outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às alturas das 2 extremidades do peitoral. As outras 2 extremidades do peitoral você vai uni-las na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como um memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, como uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue.
Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as promãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com a fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhe honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará, para que eles sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos, untados com azeite, e coloque numa cesta e ofereçam dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga a Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pega as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando sobre ele a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e a seus filhos. O peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas e Arão e seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão nas suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pega o cordeiro da ordenação e cozinha sua carne no lugar sagrado.
À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queima a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele. E unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, debaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará a propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado. Geração após geração, esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da propiciação. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles, quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são oferta ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba 2 israelitas, o preço da propiciação, e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor, em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. A bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com a base de bronze, para se lavarem. Coloque entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem na tenda do encontro. Terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem no altar para ministrar ao Senhor, apresentando a oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida e metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança
e a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: esse será o meu óleo sagrado para unção, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado no meio do seu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, como se fosse a obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Capítulo 31. A escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de In, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e um incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O dia do sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Filipenses, capítulo 2. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, brilhando como estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Amém? Essas são as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus te abençoe.